Seja bem-vindo ao canal da Luz para o Despertar. Todas as coisas obedecem um planejamento. Nós estamos vivendo uma transição mundial, planetária, material e espiritual. No plano espiritual, isso já está acontecendo numa velocidade muito maior do que aqui no plano físico. No plano físico ainda há muita relutância nesse aspecto, porque os seres humanos ainda estão um pouco medrosos em relação ao que eles podem colher de volta. Mas o mundo espiritual, veja só, como o arcanjo Miguel está fazendo essa limpa lá, toda essa vibração pesada que os habitantes da Terra estão sentindo é devido justamente essa guerra que está sendo feita no mundo espiritual para a limpeza dos umbrais. Algumas pessoas já falaram que não tem mais ninguém morando no umbral. Tem sim, muita gente ainda que vive lá. Não é tão simples, por quê? No umbral, que nós sabemos que 2/3 da humanidade, 2/3. E dentro do que nós observamos, veja só encarnados são quase 8 bilhões de habitantes. Certo? Mas sabemos que há muito mais desencarnados do que encarnados. Os desencarnados somam aqueles que estão nas esferas melhores e aqueles que estão nas esferas piores. Os que estão nas esferas melhores é o que gira em torno desse 1/3 em relação de toda a humanidade. Os outros 2/3 resumem-se nos espíritos em provação, entre encarnados e desencarnados. Essas pessoas que não se emendam, não se corrigem e não se ajudam a vencer as suas fraquezas, estão sempre justificando alguma coisa nos seus erros e ainda estão muito aflorados os seus desejos de poder, de uma hegemonia sobre os fracos, de manter-se num alto padrão de comando. Quanto mais dinheiro quer, quanto mais ganancioso é. E isso está provocando uma separação entre os dois mundos, entre aqueles que têm muita posse e aqueles que não têm posse alguma. Os que têm muita posse estão despejando, ou seja, estão jogando na sarjeta aqueles que quase não têm posse alguma. Isso a nível de planeta. Não há muita preocupação com desses seres encarnados, gananciosos, que hoje têm algum tipo de poder nas mãos, em detrimento desse impulso que eles têm de menosprezar a própria raça humana, de induzi-los a essas questões de mudanças genéticas, de mudanças comportamentais, de mudanças sexuais, de mudanças em um campo geral. Eles estão, com tudo que aprenderam, eles estão se colocando no papel de juízes da vida, como se eles escolhessem todas as coisas que os réis mortais deveriam fazer, semelhantes àquelas lendas lá dos deuses lá do Olimpo, ou dos deuses egípcios que demandavam ordens de adoração, ordens de confinamento, ordens de todas as coisas que eles julgavam ser necessárias. Entretanto, eles pensam ter poder como todos esses que já passaram também acharam que tinham. Alguns se julgam descendentes desta raça, que se julgava uma raça superior, e sempre arrumavam um meio qualquer para declarar algum tipo de guerra, guerra apenas para estender os domínios ou estender o seu poder sobre o mundo ou sobre a humanidade. Eles não querem invadir apenas um país, eles querem conquistar o mundo. Foi assim com o Império Romano, foi assim com Xerxes, foi assim
com Hitler, foi assim com todos esses que queriam ter um grande império, ou seja, ter um planeta. Exatamente como Jesus, o Cristo planetário, Deus do planeta, pode-se dizer o rei do planeta Terra. O simples fato deles não aceitarem de forma alguma até que se pronuncie o nome de Jesus, o Cristo, já é a clara demonstração de que eles têm uma dor de cotovelo muito grande por não ser exatamente aquilo que o Cristo é. Por isso que eles começaram a criar dentro do mundo deles essa ilusão de que eles poderiam ser esses deuses aqui no plano físico, sem fazer com que essas pessoas desencarnassem, por isso dessas mudanças genéticas, para que eles pudessem ser adorados enquanto eles se julgavam seres imortais. Porém, tudo isso, acompanhado diante do planejamento evolutivo do planeta, certo? O Cristo não tomou conhecimento disso agora, o Cristo sabe exatamente do que esses seres humanos são capazes, e mesmo assim, alguns são remanescentes de capela que ainda não se regeneraram, serão excluídos desse planeta, dentro desse curto espaço de tempo que estamos vivendo agora, para poder não prejudicar o processo evolutivo aqui da forma em que a humanidade está. Como nesses últimos anos as pessoas tomaram um partido, tomaram uma decisão, tomaram um caminho. Os sujos estão realmente mostrando que são sujos. Os limpos estão se limpando cada vez mais. Presta atenção nessa palavra. Os limpos estão se limpando, porque de vez em quando os limpos descobrem alguma impureza na sua alma, alguma impureza de sentimento, alguma impureza de raciocínio. Isso pode causar até uma falência nesses seres que estão se limpando, como aqueles que são os mornos lá do Apocalipse, que não é nem frio nem quente, aqueles que vivem em cima do muro, com medo de tomar algum partido, forçosamente já estão sendo impulsionados por essa força gigantesca a decidirem isso. Então, muitos estão se limpando, muitos tomaram o conhecimento de causa, abriram os olhos e começaram a se limpar. Outros não. Outros continuam cegos, outros ainda continuam querendo que essas coisas horrorosas pelo qual o povo já passou volte. São pessoas que sofreram uma lavagem cerebral gigantesca. Foi vendido uma administração pública humana totalmente equivocada, ou seja, o reino do conto de fadas, a mentira que foi contada para o povo sobre exaltar o povo e fazer com que o povo pudesse realmente chegar ao poder. Exatamente como aconteceu na Revolução Francesa. Essa vibração que hoje nós estamos vendo, essas mudanças em que os seres humanos estão, nada mais é do que essa expurgação que já está sendo feita. Então, quando se fala que poderá acontecer muitos desencarnes, não é para a gente ficar assustado com essa quantidade de desencarnes. Por quê? Para que esses seres continuem sua evolução, eles não podem levar sua roupa. A roupa é o corpo. Não dá para levar o corpo para esses planetas de onde vão. Eles não vão precisar disso lá. Lá eles vão ter que conquistar uma roupagem adaptada às circunstâncias que aparentemente será similar como é a vida aqui na Terra. Similar. Padrão vibracional, estrutura corpórea, parecidos com os seres humanos que estão aqui, dentro dessa mesma linha de raciocínio, apenas com o sentimento dentro deles de que perderam alguma coisa, um paraíso em que eles tinham nas mãos e se macularam por não ter sabido usar o conhecimento. Por outro lado, como o planeta está seriamente contaminado, está poluído pelos seus habitantes, e sendo esses habitantes excluídos aqui do planeta Terra, vai precisar ser feito uma grande faxina.
uma grande limpeza. Quando é falado para tudo sobre a verticalização do eixo da Terra, essas transposições das águas, dos oceanos, é em função de que do fundo do mar surge uma terra totalmente apropriada a uma nova vida, um novo céu, uma nova terra, como está na Bíblia Sagrada, como está no Evangelho, no Apocalipse, que Jesus anunciara em função dele já saber que, pelas atitudes que essas pessoas vêm tomando ao longo desse tempo, como nós sabemos que lá no mundo espiritual 1000 anos é como o dia de ontem que passou, ou seja, essa questão de análise de tempo, ela não pode ser ponderada diante dos olhos humanos, e sim diante dos olhos do Espírito, ou seja, da condição espiritual que todos nós temos. Então, sabendo já que esses seres não têm qualquer condição mais de evoluir aqui, eles não poderão mais continuar aqui. A razão pela qual essas barbáries que vocês ouvem falar, essas imposições, essas leis insensatas, essa mentira que contaram no mundo recentemente, de doenças, dessas manifestações virais, desse afastamento social que foi imposto por essas pessoas, isso vai chegar a um fim. Mas não vai chegar a um fim tão pacífico quanto essas pessoas imaginam, que as pessoas ainda do bem, elas acabam sendo às vezes um pouco negligentes em pensar que essa gente gananciosa, maldosa, elas podem ficar boazinhas da noite para o dia, né? Como a gente fala, não, Deus pode mudar eles, né? Aí a pergunta é, o que Deus mudou em você? Se você demora para mudar, por que essa gente que é gananciosa, que tem aparentemente um certo poder nas suas mãos, por que a gente vai achar que Deus pode fazê-los mudar pelo medo e despreparo que nós temos de enfrentar as consequências de vida que nós criamos? É assim que vai estar acontecendo essas mudanças aqui na crosta terrestre, onde todos vocês, todos nós sabemos que o núcleo da Terra, ele está sofrendo mutações gigantescas de temperatura, o que estará agravando toda a condição das intempéries provocadas aqui no clima por essas explosões e implosões de energia do núcleo da Terra, contrapondo-se em tudo aquilo que também vem da energia do espaço. Então, como planeta, ele precisa passar por esses filtros. Todos os seres humanos e todos os seres vivos também estão passando por esses. As pessoas ficam muito falando dos outros, dizendo-se preocupadas com os outros, quando as pessoas perguntam, né? Mas e as crianças, os que estão nos hospitais? Como se Deus, como se a espiritualidade não soubessem quem são eles, das provas que estão passando, das oportunidades vindouras que terão. Quem assim faz essas perguntas ainda não entendeu o sentido da vida. Não entendeu que a vida ela é contínua. Encarnar e desencarnar é apenas uma mera conjectura de circunstância que cada ser vive de acordo com as atitudes praticadas em cada encarnação. Então, como o ser humano ele não consegue ponderar essas coisas, dentro do seu medo ele fica buscando fugas e alegações para justificar aquele sentimento que ele gostaria de ter, de ser piedoso, sabe, de ser misericordioso, mas ele ainda não é. Por quê? Porque ainda há muito tom de crítica, há muita violência, há muitas palavras pesadas, há muita, de verdade, falta de caridade, e muitas vezes são apenas pequenos senhores querendo ser donos de pequenas situações dentro desse mesmo caminho de ganância, né, que esses que hoje alcançaram esse poder bélico, esse poder financeiro exacerbado, exagerado, alcançaram. Cada um mede os outros pelas réguas que tem. Cada um julga os outros pelo conhecimento que tem. Quando você entender definitivamente o que é reencarnação,
você vai entender que o mal, ele só sofre enquanto ele continuar ignorante e sua postura tomada daquilo que ele julga ter direito, usado em cima do trabalho alheio ou das circunstâncias de vidas alheias, da exploração, da falta de conhecimento dos outros. Então, acabam não sendo caridosos e acabam julgando os outros por aquilo que são. Vem aí mais tremores, inclusive no Brasil, nas regiões centro-oeste, nas regiões noroeste de todo o Brasil. Na região central do Brasil terão alguns tremores de terra, sim. Nos fundos do Oceano Atlântico terão outros tremores que vai afetar a junção das placas americanas e africanas, o que vai causar impulsos e ondas que podem afetar os continentes antes da magnitude máxima que será alcançada, parecendo ser um dilúvio de água que poderá, ou que vai causar de fato, o desaparecimento de muitas regiões e de todas as situações causadas por cada um. É imperioso saber que desencarne não é fim. Desencarne é apenas a situação de momento daqueles que estão apenas num campo e que depois poderão se deparar num outro campo, melhor ou pior, de acordo com as atitudes que tomam. As intempéries até março, abril devem continuar ferrenhas. O calor exacerbado aqui que afeta o hemisfério sul e principalmente que está afetando as calotas polares, que muitos aí não estão conseguindo assimilar de onde está vindo tamanho calor. Alguns falam que a destruição da camada de ozônio não tem nada a ver com tais situações, mas não é puramente essa camada que foi danificada, não só pelas questões de emissão de gases, mas sim pelas condições vibracionais do próprio planeta. É como a aura do planeta, quando os espíritos nos alertam que a sua aura ela tem buracos, ela tem falhas, isso acaba fazendo com que você receba esse impacto vibracional externo, como essa camada gasosa do planeta. É a aura da Terra, é o escudo da Terra. É imperioso saber que esses buracos, nessas camadas gasosas, não só o ozônio, está provocando essas reações que vêm de fora do planeta, inclusive provocando até a atração desses meteoros que estão sendo puxados por causa da intensidade com que o magnetismo da Terra se acentuou nessas últimas semanas e vai se acentuar muito mais, provocando a queda aqui no planeta, não de meteoritos ali de 10, 15 centímetros, mas muito maiores, que vão provocar muitas mudanças na configuração de continentes, cidades, oceanos, rios e muito mais. Diante disso, diante de tudo que o clima está aí demonstrando, conforme foram orientados para que se previnam contra tufões, furacões, ciclones, tempestades solares que estão afetando já todo o sistema de comunicação mundial, impedindo até que esses raios utilizados, até mesmo que a utilização desses meios de comunicação sejam levados adiante pela alta temperatura com que vai ser aplicado aqui na Terra para impedir que tais aparelhos possam prejudicar a qualidade de vida dos seres humanos. Cada um pensa de acordo com o conhecimento que tem, e quem tem memória há de se lembrar de tudo que fora falado aos irmãos. É importante que o raciocínio lógico seja aí trabalhado para que vocês, para que todos nós nos unamos em prol da vida, pelas condições que serão dadas àqueles em suas missões de trabalho. O mal, ele atua diante da ignorância do ser humano. Aqueles que lutam dentro dessa fase de melhoria
Aqueles que escolheram se regenerar, esses manter-se-ão em amparo vibracional, em amparo energético, no amparo físico, diante do que a maioria da humanidade vai passar. Terão como que seus corações bloqueados para que não sofram diante das situações que os seus olhos verão, de pessoas que estarão sob severas condições de malignidade e sofrimento em seus corpos. E a misericórdia dos anjos estarão agindo, separando o joio do trigo, o bode das ovelhas, o bem do mal. Apenas para que o bem continue sua jornada e o mal entre nas escolas e oficinas de regeneração, para que possam se acertar em outras situações, outros orbes, outros planetas. Informações do mundo dos espíritos. Nosso irmão Agostinho.